Mais nova Personagens hoje fala um pouquinho do mundo do jornalismo esportivo. A gente está em contato com uma marauense que está morando no Rio de Janeiro, trabalha na Fox Sports, Camila Balottin. Que honra recebê-la, tudo bem? Tudo bem, oi Rosana, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando aqui com vocês, contar um pouquinho desse mundo louco do jornalismo esportivo, que é completamente diferente do jornalismo tradicional, né? Com certeza. E eu gostaria, antes da gente entrar, né, na tua profissão, no que tu fazes, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre tua família, né, que é marauense, continua aqui na cidade. Aliás, conta pra gente um pouquinho quem é a tua família, Camila. Pois é, minha família inteira de Marau, né? Minha mãe é a Rita Costenaro Balottin, todo mundo conhecia minha mãe, a Rita do Banrisul, né? Trabalhou anos no Banrisul, então minha mãe é daqui, meu pai também. João Carlos Balottin trabalhou por anos na Emater, então são pessoas que toda a família já são daqui, todo mundo é criado aqui. Eu nasci, morei 18 anos aqui, eu tenho um irmão, Rodrigo Balottin, o meu irmão também voltou, né? Também saiu de Marau, voltou, é médico, urologista aqui em Marau, voltou a morar aqui. Então a família continua em Marau e eu, quando posso, dou aquela escapada e venho aqui rever a família. Verdade, tu saiu muito cedo para estudar, Camila. Tu fez jornalismo onde? Isso, eu me formei em jornalismo na PUC, todo mundo conhece muito por FAMECOS, né, a Faculdade de Comunicação Social da PUC. E eu saí cedo, né, eu saí de Marau com 18, fui morar em Porto Alegre era uma tradicional, na minha época, uma tradicional leva de saída de pessoas, assim, as pessoas faziam 17, concluíam o ensino médio, e geralmente tinha muitos grupos que iam ou para Porto Alegre ou para Florianópolis, assim. Várias das minhas amigas, grande parte das minhas amigas também tiveram essa saída de Marau naquela época, né? Então eu fui para Porto Alegre, fiz um ano de cursinho e aí depois eu entrei e me formei pela PUC, me formei em 2011. E me conta como é que surgiu essa ideia de fazer jornalismo esportivo, de ir mais para isso. Sempre foi uma coisa que você gostou ou foi surgindo com o tempo? Então, jornalismo, assim, eu sempre gostei muito. Eu sempre, por exemplo, assim, eu me lembro de muito criança, de sempre acompanhar as notícias, sempre assistir Jornal Nacional. Sempre foi muito comum na minha casa a gente assistir as notícias e saber o que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo reflete muito na tua vida, né? Então eu lembro que eu acordava de manhã, meu pai e minha mãe estavam com o rádio ligado aqui, escutando as novidades de Marau, as notícias de Marau. A gente sempre teve jornal em casa, então eu sempre começava a ler o jornal. E eu li o jornal de trás para frente, né? Que começava na parte de esporte. Já né? Era um costume teu. Já era. Eu sempre li de trás para frente jornal, sempre, a vida inteira. E eu sempre lia muito jornal e gostava muito de futebol. Assistia muito futebol. A gente fala muito de jornalismo esportivo e no Brasil não adianta. A gente teve Olimpíada, teve tudo, mas o foco mesmo sempre caiu pro mundo do esporte. Quando fala esporte, já é certo futebol com muito mais espaço, né? Então eu sempre assisti muito futebol, sempre assisti, sempre acompanhei jogo. E durante a faculdade, eu comecei a me interessar muito por televisão na faculdade, assim. Acho que foi no segundo semestre, a gente começa a ter umas cadeiras mais específicas. E eu comecei a gostar muito de televisão, assim. Eu já assistia televisão, comecei a me interessar. Só que eu comecei a me interessar por um bastidor de televisão, né? Que geralmente as pessoas, elas se interessam muito pela reportagem. Ó. Todo mundo quer ser repórter. Quer ser repórter, né? Eu sou tímida, tenho até dificuldade, assim, às vezes não gosto muito de aparecer, prefiro muito mais bastidor. E eu comecei a me interessar pelo bastidor, de como é que faz um programa no ar, como é que coloca. E comecei a ir pro lado do esporte ali também, né? Então eu comecei a fazer estágio na Band, eu acabei indo fazer estágio na Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre. Da rádio já tinha TV junto, fui pra TV, fiquei como estagiária e fui indo, né? Isso começou em 2009, novembro, acho que foi, eu comecei final de outubro de 2009 e tamo nessa, né? Mais de 10 anos, 11 anos já nessa saga aí do jornalismo esportivo. Que é demais, que é muito empolgante. Agora, tu falou do futebol, tu joga alguma coisa futebol, Camila? Então, assim, eu jogo mal demais. Terror.
tudo bem, a gente tenta, a gente se esforça. Até quando eu morava em Porto Alegre, há uns 5, 6 anos, a gente tinha muitas mulheres que já cobriam jornalismo, que eram repórteres, que eram comentaristas, apresentadoras, e a gente se encontrava muito nos treinos, assim, dos times. Ia pro treino do Grêmio, tava lá fulano de tal, aí tinha repórter da Record, tinha repórter da RBS e tal. E a gente foi criando um grupo e a gente jogava futsal. A gente jogava futebol, assim, society, né, que a gente chamava de society. Sim. A gente jogava society toda quinta-feira de noite e ficou um tempão, assim, jogando. No Rio de Janeiro, eu abandonei. Eu jogava muito mal. Terrível, terrível, terrível. Mas a gente tentava. Teve até um dia que foi bem icônico a sensação. Sempre a imprensa teve muitos... vai ter campeonato da imprensa. Em Porto Alegre, até no Rio de Janeiro também tem. Eu falo por Porto Alegre, foi a época que eu fiz reportagem, então tu acabava tendo muito mais contato, né, com o pessoal das outras emissoras. Quando eu trabalhava em Porto Alegre, tinha os campeonatos masculinos, né? Vai ter os jogadores da imprensa contra os atletas do Grêmio, contra a comissão técnica de Grêmio e tal, tinha isso. E um dia resolveram chamar as meninas da imprensa para jogar contra a assessoria de comunicação do Grêmio das meninas. Que fantástico! Então, isso, a gente fez uma preliminar no antigo Estádio Olímpico, lá em 2011, a gente fez assim, então a gente jogou no Estádio Olímpico, assim, vou te dizer que correr no campo é bem mais complicado. Mas eu imagino. Muito mais fácil society, né? Foi muito divertido, assim, foi muito boa a sensação, assim, de jogar no campo, de tu jogar num estádio, né, com tanta história também, assim, e tem, assim, muito, assim, mas atualmente eu não jogo, atualmente só acompanho. Bacana. Me diz uma coisa, Camila, como é que surgiu a possibilidade de você se mudar de Porto Alegre aí para o Rio de Janeiro? Você sempre quis ir para o Rio de Janeiro? Foi uma oportunidade de trabalho que surgiu? Como é que foi essa tua ida para a cidade maravilhosa, como dizem, como chamam? Então, a gente sempre sabe, assim... Fiquei muito tempo, né, em Porto Alegre, fiquei 10 anos, na realidade, em Porto Alegre, né, eu fiquei de 2006 a 2016 em Porto Alegre. Depois da Band, eu acabei indo para a RBS, fiquei uns 2 anos e meio na RBS, e a gente sempre sabe que se tu trabalha com esporte, tu precisas ir para São Paulo ou Rio de Janeiro, né, porque o foco sem querer lá, não adianta. Então, eu sempre pensei assim, gostaria de um dia trabalhar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Essas sempre foram as duas cidades que tiveram assim no meu radar de ter uma experiência. E eu sempre quis trabalhar numa TV fechada, uma TV que só falasse de esporte, sabe? Foco no esporte. Então, sempre também foi um sonho, assim. Surgiu, então, uma oportunidade de eu ir durante os Jogos Olímpicos do Rio. Aquele período eu fui fazer um free, 2 meses no Fox Sports. Então acabei tendo uma entrevista, tudo como chamaram, eram umas 20 pessoas, 25 pessoas que estavam trabalhando de freelancer, né, naquela época lá no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Então a gente ia auxiliar e depois quando os editores, as outras pessoas da TV fossem tirando folgas para recompor o período de Olimpíada, a gente ia ficar lá trabalhando esses 2 meses. Aí, beleza, falei, 2 meses, vou lá ver qual é que é, vamos ver, né, vai que seja legal, tudo mais, assim, né, e claro que quando tu vai fazer um free, tu sempre tem expectativa, tomara que eu consiga ficar e tudo mais, porque quem conhece o mercado sabe, nosso mercado é muito difícil, ele vem ficando, né, cada vez mais difícil, e aí acabou que eu fiquei, né, entre essas 20 e poucas pessoas que estavam lá, eu e mais um menino, a gente acabou ficando, assim, no Rio de Janeiro, e foi bem legal, assim, eu tô lá até hoje, né, já há 4 anos. Como é que é trabalhar na Fox Sports? Dá pra contar alguma coisa pra nós? Sim, eu acho ótimo, a equipe é maravilhosa, as pessoas de lá são, assim, me receberam super bem, né, eu tive muitas oportunidades na empresa, né, pelos meus chefes, assim, eu cresci bastante também nesse período de 4 anos, assim, tive uma evolução constante na empresa, né,
E é uma responsabilidade imensa, né? Porque tu fala para um público que é um público que ele é fã mesmo do esporte, né? Ele quer saber do time dele, ele é especialista, assim, sabe? Então, é mais complicado, às vezes, tu falar com uma pessoa que entende bem do assunto que tu tá falando, né? Então, tu tem que ter um cuidado muito mais especial, assim. Uma questão emocional que envolve o esporte também, muito isso, né? Isso, é uma questão, assim, emocional mesmo, assim. As pessoas, elas querem saber do time delas, né? E aí você tem, né? Você fala para uma torcida, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul, eu estava muito acostumada a falar, a gente falava mais para Grêmio Inter, né? Grêmio Inter, dupla Grenal e tal. Aí você vai para o Rio de Janeiro, você já fala uma torcida do Flamengo, que é uma torcida imensa, sabe? Sim. Tipo assim, absurdamente maior que pega o país inteiro. Fala com uma torcida de Corinthians, de Palmeiras, então é bem diferente, assim. Eu até não sei o que falar e o que seria interessante, né, para as pessoas saberem, assim, porque pra gente é meio que tudo tá uma rotina, sabe? Já tá acostumada, hoje tem jogo, daí tem o pré-jogo, tem o pós-jogo, tem não sei o que, sabe? Já vai indo assim. Camila, tu é editora-chefe na Fox, né? Isso. O que uma editora-chefe faz? Me fala. Então, editora-chefe, tu pensa o teu programa. Vamos supor, atualmente eu estou fechando, que é como a gente fala, eu estou fechando o Tarde Redonda. O Tarde Redonda, ele é uma revista eletrônica, ele não tem tanto debate, tanto comentário, e tem mais notícia também. Então, eu tenho que pensar nesse programa que eu vou colocar no ar, né? Então, vamos supor, hoje eu quero começar o programa falando sobre Flamengo. Daí eu vou decidir o que eu quero falar de Flamengo. Nós vamos focar no Jorge Jesus. Não começa falando de Flamengo, tá, Camila? Tu sabe que o pessoal aqui do Rio Grande do Sul não quer que tu comece falando de Flamengo, né? Tá. Então, vamos pensar, vou citar um exemplo. Final da Libertadores de 2017 do Grêmio, né? 2017, 18. 17. Eu já tô meio perdida aqui nas datas. Grêmio e Lanús, tá? Vamos supor. Então é final. Então eu vou falar muito mais, por exemplo, do time brasileiro que tá na final do que do time da Argentina que tá na final junto com a gente. Então tem tudo isso. Então tu decide assim o que tu vai começar a falar antes, o que tu vai falar depois. Por exemplo, tu vai sempre cuidar se vai ter treino ao vivo para você mostrar o treino ao vivo, se você vai ter repórter no treino. Você decide assim a ordem das matérias, a ordem do conteúdo que a pessoa vai ver em casa. Então, agora eu queria saber de você, especialmente quando tu fizeste as coberturas esportivas, teve alguma cobertura que te marcou, algo que tu disse assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui, que momento único na minha carreira, na minha vida? Tem alguma coisa assim que te marcou, seja lá no início, ou enfim, ou agora que tu tá na Fox, enfim? Então, quando eu comecei eu tinha uma função e hoje eu tenho outra, né? Atualmente a minha função ela é mais dentro de uma redação. Então, a gente coordena muita coisa, a gente faz muita coisa, assim... Eu vou citar um exemplo de cada, então. 2011, na despedida do Estádio Olímpico, 2011, 2012 ali, eu fiz o último jogo no Estádio Olímpico. Nossa! Isso foi uma coisa que marcou muito, assim. Aí depois, óbvio que depois o Estádio Olímpico voltou e tal, mas oficialmente aquele tinha sido o último jogo. Aí depois voltou, jogou mais umas vezes e parou de novo. Hoje está abandonado. Mas aquele último jogo foi muito emocionante, porque tu faz o encerramento de uma era, né? Tipo, de um estádio e tudo mais. Eu, como gremista, também tenho uma relação muito forte, né? Então, aquela cobertura me marcou muito, né? E eu, como estava como repórter, eu tava lá vendo, assim, as pessoas chorando, não querendo ir embora. Então, essa cobertura me marcou muito na época como repórter. E hoje em dia, por exemplo, uma cobertura que me marcou muito foi o embarque do Flamengo para disputar a final da Libertadores no ano passado. Me marcou muito porque o Rio de Janeiro parou. E realmente o Rio de Janeiro parou. E a gente fez toda aquela cobertura ao vivo. Aí tinha helicóptero subindo, e daí tinha cinegrafista ao vivo no CT, no Ninho do Urubu, e daí tinha repórter ao vivo no aeroporto esperando. Então foi uma cobertura assim... Foi uma diferente que me marcou,
porque eu estava coordenando o jornal que estava no ar na hora que o Flamengo estava pegando o ônibus e indo até o aeroporto. Então, assim, são coberturas diferentes, né? E claro, né, não dá para esquecer, tipo, Olimpíada é fantástico, tu tá todo no envolvimento. Trabalhei também em Copa do Mundo, assim, mas essas duas foram situações que me marcaram muito. Camila, a gente teria muita coisa pra conversar, mas agora eu queria saber especialmente, tu tá na quarentena, né? Vocês estão trabalhando em casa. Como é que tá sendo nesse momento fazer programas esportivos, falar de esporte sem ter competições, com essa dificuldade, né, de não ter nada rolando aqui no Brasil, especialmente. Então, como tá sendo para vocês nesse momento trabalhar no meio dessa pandemia? Então, quando logo começou, né, Rio de Janeiro foi muito afetado, assim, já de início. Quando começou a fechar as coisas no Brasil, a emissora já colocou a gente de casa, já nos deu todo o suporte para a gente poder trabalhar de casa. E assim, é uma coisa diferente, né? É um momento diferente que a gente está falando, assim, o nosso home office, o trabalho remoto. Ele veio para ficar, né? Eu falo honestamente que eu nunca imaginei que eu colocaria um programa no ar da sala de casa. Nunca. Uma coisa que se me falassem no início desse ano, em janeiro, não, Camila, você vai botar o programa do ar da sua casa. Eu ia falar, gente, isso é impossível. Mas, né, em momentos de adversidade, eu escutei muitos chefes falando que são momentos que a gente precisa aprender a evoluir e se reinventar. E eu acho que o jornalismo, de um modo geral, ele se reinventou nessa época. Se reinventou porque se tu acompanhar a televisão, você liga a televisão, você vê entrevistas por Skype, que é vamos supor, há meio ano, você nunca imaginou o Jornal Nacional, que é o principal jornal do país de televisão, você nunca imaginou uma entrevista por Skype, uma entrevista travando no ar e o cara botar no ar aquilo, então mudou muito. E pro esporte também mudou, né, porque a gente teve uma paralisação total das atividades, né, total, assim, os clubes pararam, todo mundo parou. E foi indo, né? No decorrer, assim, a gente acompanha e a Fox Sports transmite também muito campeonato europeu. Então, os campeonatos, eles foram retomando, né? Porque se tu conversar com pessoas que moram na Europa, a vida delas tá voltando à normalidade de um novo normal, sabe? Um normal que não é o antigo. Mas, então, foi começando a surgir. Foram surgindo os campeonatos, surgindo os treinos. E aí a gente vai tendo artifícios para se debater, assim, o que já está na hora de voltar, até já voltou, né, o Campeonato Carioca, né, a Taça Rio voltou no Rio de Janeiro, até a gente estava cobrindo lá essa semana. Os treinos estão voltando, né, Grêmio e Inter foram uma das primeiras equipes a retornar às atividades mesmo, mas o acesso da imprensa é diferente, então tu não vai mais lá acompanhar um treino, tu espera que a entrevista coletiva, que as próprias assessorias, elas sobem esse material e disponibilizam esse material pra gente, né? Então, deu uma mudada, assim, mas eu acho que a gente conseguiu, assim, tá entregando produtos de alta qualidade, assim, num trabalho completamente diferente. A gente vê também nesse período que a gente percebe, né, muito mais entrevistas, né, muito mais programas de entrevistas com ex-jogadores, com técnicos e tudo mais, conversando. Eu acho que a relação também da imprensa com os jogadores também mudou, porque muitas vezes é uma relação mais complicada, sabe? Porque existe uma assessoria que barrava e tal. Eu acho que agora essa relação melhorou. E com a retomada dos campeonatos, né, que já aconteceram na Europa, começou na Ásia, foi para a Europa, agora no Brasil também já está retomando, essa semana retomou Santa Catarina, agora final do mês já vai retornar aqui no Rio Grande do Sul. Os campeonatos estão retomando, óbvio, né, sem coletiva de imprensa, tudo, a gente depende muito das TVs dos clubes, né, que fazem um trabalho maravilhoso nesse período, né, e eles vão também nos dando material para a gente aprofundar os assuntos. Então, a gente está conseguindo se reinventar, sabe? Está sendo um momento bem bacana também para estar trabalhando. Sabe? Com certeza. A gente também aqui na própria emissora, a gente viu como facilitou algumas coisas que antes a gente trazia o pessoal aqui, então, tinha uma dificuldade de agenda para o pessoal conseguir se deslocar até aqui para a gente fazer uma entrevista. Agora tudo ficou tão mais fácil. Então, acho que a gente tem que olhar o lado bom também de todas essas situações que a gente está vivendo nesse momento de pandemia. Faz tempo que você não está mais no Rio de Janeiro, você veio a Porto Alegre, depois veio a Amaral, é isso, Camila?
Isso. Eu fiquei mais de 100 dias em home office no Rio de Janeiro, esperando ter voos diretos para Porto Alegre, porque tinha um voo musical. E eu tinha muito medo de parar em Guarulhos, de parar em Congonhas, sabe? Então, eu pensei assim, vou esperar mais um tempo, né? Aí começou a ter voo direto, eu tinha um dia que eu conseguia trabalhar até certo horário e pegar voo sem me atrapalhar, peguei voo, aí fiquei 15 dias isolada, deu 17 dias isolada em Porto Alegre, sozinha num apartamento, sem ver ninguém, morrendo de medo, com álcool gel a toda hora. E assim, eu tô a louca do álcool gel, né? O álcool gel por tudo, é eu e o álcool gel. Todo mundo tá assim. Álcool gel e máscara, meus melhores amigos. E depois meu irmão teve que ir a Porto Alegre, eu acabei voltando. Então eu cheguei aqui no domingo dia 6 ou 7 agora de julho, e eu vou ficar aqui por um período, assim, até esperar mais um tempo, até que eu tenho que voltar pro trabalho presencial, ainda que a gente não tem uma data definida, assim, sabe? É um ano muito atípico, muito diferente, realmente, para todos nós. Camila, agora falando da tua profissão novamente, me diz uma coisa, tu tens algum sonho, assim, quem sabe de trabalhar no exterior, de fazer jornalismo esportivo em outros lugares? Tu tens alguma ideia de algo assim a curto, médio ou longo prazo? Então, eu já cobri 3 Copas do Mundo no nosso país, assim mesmo. Eu tenho um sonho de cobrir em loco, uma Copa do Mundo, assim, em loco, apesar que a minha função, né, cada vez ela vai menos, né, cada vez ela pode ser feita à distância, né, então é sempre muito complicado. E assim, eu gostaria de fazer um mestrado, sabe? Tipo, eu quero voltar a estudar, porque eu fiz a faculdade, fiz a pós e comecei a trabalhar, assim. E quem trabalha com jornalismo esportivo sabe, a gente tem jogo final de semana, então a gente tem poucas folgas, assim, ou que nem eu brinco, ou eu tenho Natal ou eu tenho Ano Novo, eu nunca vou ter os 2 finais de semana, os 2 feriados de folga. E esse ano não vamos nem ter isso, porque vai ter campeonato acontecendo nas 2 datas. Então, eu acho que eu quero, tipo, com o tempo, assim, eu quero voltar a arranjar um tempo para estudar, sabe? Tipo, fazer um mestrado. Pode ser também, muita gente vai fazer mestrado fora. Não sei se eu quero, sabe? Tipo, fora, eu acho que eu quero continuar no Brasil. Acho que a gente tem muito a gente vê muito porque vai na Europa, não é tão fácil quanto parece. Tenho vários amigos que foram, assim. Mas eu acho que eu queria cobrir uma Copa do Mundo local e gostaria de voltar a estudar, assim, conseguir um tempo na minha agenda, sabe? Camila, vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. Adorei conhecer um pouquinho mais da tua vida, do teu trabalho como jornalista esportiva. Eu achei o máximo, eu acho que esse mundo é fantástico. A gente espera que logo os campeonatos voltem a 1000 para que a gente possa ter vocês podendo trabalhar e trazer todas essas informações quentinhas pra gente. A gente se aproveita muito das informações das grandes TVs, né? Como é o caso da Fox Sports. Então a gente agradece muito tu ter topado esse bate-papo, a gente adorou. E a gente espera que logo depois que essa pandemia passar, tu venha aqui visitar nós na rádio também, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei honrada pelo convite que tu me fizeste, assim. Eu nasci aqui, né? Nasci, cresci, tive toda a minha infância, adolescência aqui, né? Estudei sempre aqui em Marau, saí, né, pra ir fora. Minha família mora aqui, né? Meus pais moram na mesma casa há 32 anos, então eu até brinquei hoje com a mãe, eu falei, mãe, eu tô dormindo na minha cama de infância, tô dormindo no meu quarto de infância, sabe? Então é legal a gente receber esse convite, assim, que bom, fico feliz. Espero ter falado um pouquinho, assim, que tenha contribuído, assim. E eu tô à disposição, vamos torcer aí pra essa pandemia passar logo, que daí com certeza eu dou uma passada aí pra gente conversar e agradecer mesmo a oportunidade. A gente que agradece. Camila, um beijão e qualquer novidade aí, entre em contato com a gente, tá bom?
Pode deixar. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi Camila Balotin, ela que trabalha na Fox Sports, ela que mora no Rio de Janeiro, mas nesse momento aqui de pandemia tá podendo ficar com os pais, com os familiares na cidade de Marau. Semana que vem tem mais nova Personagens, próxima quarta-feira, sempre às 6 horas da tarde no nosso Facebook. Essa entrevista que também vai estar disponível no Instagram e no nosso YouTube.